Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus. Pessoal, estamos juntos, mais uma oração da meia-noite. Eu quero orar com você, eu quero orar por você e profetizar na sua vida o mover de Deus, abrindo portas, trazendo cura no seu corpo, restaurando seu casamento, sua vida sentimental, seu noivado, seu namoro, sua família, trazendo a libertação dos vícios. Que a luz de Deus, ela resplandeça sobre a sua vida. E a palavra, gente, ela afirma, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé está escrito, é impossível agradar a Deus. Deus, ele se alegra quando nós o buscamos com certeza, quando nós depositamos nele as nossas esperanças. Deus se alegra. E o mal espiritual, em contrapartida, gente, ele sabe disso, ele sabe que a fé move a mão de Deus, traz o sobrenatural. Mas o medo, que é justamente o contrário da fé, a dúvida, ela traz a mão, não de Deus, mas podemos dizer as garras do mal. A dúvida, ela impede o agir de Deus. A dúvida, ela anula a fé. Então, guarde o seu coração. Outro dia eu estava lendo, se não me engano, foi até, parece engraçado, mas num para-choque de um caminhão. Aqui em São Paulo passam muitos caminhões e estava escrito assim, eu já tinha ouvido isso em um lugar, mas não me recordava, não me recordo aonde, mas está lá, que o que afunda o navio não são as águas que estão ao redor dele, fora dele, mas o que afunda o navio ou o barco são as águas que entram nele. E faz sentido. Quando a dúvida entra, a pessoa afunda. Se a dúvida se manter longe ou fora do seu coração, você não afunda. Mas se a dúvida entrar, você afunda. E eu refleti nessa mensagem, é verdade, as águas ao redor do navio ou do barco não o afundam. Mas se a água entrar nele, aí sim ele afunda. É uma reflexão. E meditando nisso, eu caí aqui no versículo da Bíblia de 1 Reis, no versículo 23 do capítulo 20. 1 Reis 20, 23. E é uma palavra um tanto quanto profética, que diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Aqui os servos do rei da Síria, pessoal, eles representam os demônios, as forças contrárias. O rei da Síria aqui representa o próprio mal. E os servos do rei da Síria, que a Bíblia cita aqui, os espíritos malignos. E olhando os espíritos malignos para o povo de Deus, eles disseram, seus deuses são deuses dos montes. O nosso Deus é um só. E quando ele diz o Deus deles são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, traz aqui um entendimento espiritual. O monte, ele representa de uma certa forma a fé, o agir de Deus, o altar natural de Deus. O monte representa, gente, a nossa fé em exercício. Por isso nós lemos na Bíblia que Jesus subia aos montes para orar, Monte das Oliveiras e outros montes que a Bíblia cita ali nos evangelhos. Elias subiu ao monte para orar quando veio a chuva, subiu no Monte Carmelo quando desceu o fogo dos céus, e tantos outros exemplos, de subidas ao monte. E a gente tem esse entendimento que o monte representa a fé em exercício, a fé em atividade, a fé com obras. Mas aí eles disseram assim,
Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O que isso tem a ver com a nossa vida, essa planície? O que significa essa planície? É a pessoa longe da fé, longe do monte, longe do altar. Então, a estratégia espiritual do mal é exatamente isso: nos tirar do monte, que representa a fé em ação, a oração, o jejum, a fidelidade a Deus no tocante aos nossos dízimos, nossas ofertas, nosso louvor, a nossa obediência à palavra de Deus. Isso é a fé, representa o monte, o exercício da fé. E quando a pessoa está na fé, a luz de Deus, ela resplandece sobre essa pessoa, ela tem luz. Lembra quando o mal espiritual viu o Senhor Jesus, ele estava no corpo daquele menino, e quando avistou Jesus, jogou o corpo do menino no chão, contorcendo, convulsionando aquele menino, e o próprio espírito maligno disse: por que vieste nos atormentar antes da hora? Quer dizer, a luz do nosso Senhor incomodou as trevas, aquele mal não pôde existir. Sabe, quando nós usamos a nossa fé, estamos pautados aqui na palavra, em obediência a Deus, você não vê fisicamente, mas há uma luz espiritual sobre a sua vida. Há uma luz que vem de Deus nas suas mãos, no seu trabalho, nas suas obras. Há uma luz, há uma bênção, há um mover espiritual. Quando nós usamos a fé, isso se manifesta. Mas quando a pessoa, ela conhece a palavra, ela pode até conhecer as histórias da Bíblia, ela pode conhecer o pastor A, o pastor B, o pastor C. Esse pastor pode ter ido à casa dela, pode ter tomado um café com ela, almoçado com ela, jantado com ela, pode ter até uma amizade com ela. Mas se a pessoa não tem obediência à palavra, essa luz, ela fica ofuscada, ou ela se torna até inexistente. E o mal espiritual tem o livre acesso àquela vida, trazendo depressão, angústia, tristeza, desânimo, vontade de morrer, a vida amarra, tudo dá errado, tudo desanda. Isso são sinais que tem algo a melhorar naquela pessoa, que ela precisa buscar mais a luz. O fato é esse: quando estamos no monte, voltando aqui para a palavra, para não fugir o seu entendimento, quando Deus traz direções, seja aqui por este canal, seja na palavra que você ouve presencialmente dentro da igreja, quando Deus traz direções e você recebe esta palavra e você decide pela fé, por fé, tomar uma atitude em cima daquilo que Deus está falando contigo, você atrai dos céus a unção. Essa luz vem na sua vida e as trevas são dissipadas, elas são obrigadas a sair do seu caminho, a soltar aquilo que ele vinha prendendo, e consequentemente vai chegar na sua mão a bênção financeira, a saúde, a união, vão chegar todas as bênçãos. Mas se Deus fala, traz a direção, aquela palavra até te toca, o seu coração arde, mas você não toma atitude, você permite que o medo, a dúvida, o desânimo fale mais alto, e você então não toma posição perante o que Deus falou, essa luz não pode se manifestar na sua vida, ela não flui como Deus gostaria que fluísse. Consequentemente, as trevas, elas têm força para continuar amarrando.
para continuar impedindo o seu sonho de realizar. E aqui é a estratégia, como diz a Bíblia aqui nessa palavra profética, pessoal. Eles falaram, vamos lutar em planície. Não vamos deixar o povo de Deus chegar aos montes, ou seja, ao exercício da fé. Vamos trazer eles para uma luta na planície, ou seja, sem estarem na fé, sem estarem no monte, sem estarem na comunhão, sem estarem na oração, no louvor, no jejum, no clamor da madrugada, na fidelidade, no tocante ao dízimo, à oferta. Vamos lutar com eles na planície, vamos lutar com eles na força do braço. E por certo seremos mais fortes do que ele. E realmente isso acontece. Sozinho, eu, você, sem Deus nós não somos nada, não chegaremos a lugar nenhum. Por mais talento que você tenha, por mais esforço que você tenha. Eu conversei esses dias com uma pessoa que ela fala, se não me engano, 4 ou 5 idiomas. Ela tem 3 faculdades, um mestrado, sim, uma vida acadêmica invejável, mas passou pelo 3º casamento, família destruída em um todo, viciada em remédios antidepressivos, ganhou muito dinheiro nas profissões que exerceu, mas do mesmo jeito que ganhou, perdeu, e hoje a pessoa trabalha, ganha e não rende, vive uma vida patinando, como ela mesma falou, bispo, minha vida está patinando, eu não vou para frente, não vou, minha vida estagnou, desejo de morte, frustração, fica final de semana trancado dentro do apartamento, chorando, enfim, você vê que sem Deus não somos nada. Você pode não ter condição humana nenhuma. Você pode não ter o estudo adequado. Você pode não ter os requisitos que o mundo julga ser adequado. Mas se você tem a unção de Deus, a comunhão com Deus e vive a fé, você vai romper barreiras. Você vai prosperar sobremaneira. Você vai arrebentar em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Então, voltando mais uma vez aqui para a palavra, esteja no monte da oração, no monte da fé. Alimenta o seu espírito, não fica na planície. Não queira resolver na força do seu braço, põe Deus na frente. Clama a Deus, coloca as suas angústias em Deus. Clame a Ele. Deposita nele a sua esperança e age a sua fé, obedeça. Deixa que Deus vai fazer o resto. Ainda nessa quinta-feira, agora no finalzinho da noite, eu recebi um testemunho da coluna. Uma pessoa que viu o testemunho que eu postei e ela falou assim, bispo, eu também estava com medo, igual o senhor postou aí desse testemunho dessa pessoa que vendeu e recebeu uma comissão. Eu também estava com muito medo, não sei porquê, mas eu estava com medo. Quando eu fui refletir, ela falou, bispo, o meu medo não tinha sentido. E eu usei a minha fé. E ela teve uma resposta nessa quinta-feira e vai se concretizar agora entre esse final de semana e a semana que vem. Mas um grande testemunho, muito abençoado, muito bacana. Você vê que a fé, ela rompe as barreiras. Dê um passo de fé. Eu tenho certeza que você que vai se tornar uma das 153 colunas e você que tem um projeto financeiro grande, Deus vai honrar a tua fé. Os que já estão com o nome aqui na coluna, eu estou olhando aqui para a coluna, sempre eu passo aqui, estendo a mão para essa coluna e abençoo os nomes que estão ali. Eu tenho certeza que os nomes que já estão ali, os que serão colocados, Deus vai trazer grandes vitórias, pessoal. Eu quero orar por você. Prepare o seu copo com água para esse momento de oração e Deus
Ele vai fazer a obra. Eu quero fazer uma oração, começar essa oração por aqueles que já estão com os nomes ali na coluna, os que colocarão, os que serão colunas, e eu sei que maravilhas vão acontecer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que mais testemunhos deste propósito se cumpram, meu Pai. Meu Deus, eu oro pelos nomes que já estão ali dentro da coluna. São pessoas de fé que estão enfrentando lutas, pessoas que estão em aperto, algumas endividadas, mas estão crendo no mover sobrenatural, no poder do Senhor, meu Pai. Senhor, transforma a vida dessas pessoas. E essas 153 pessoas se tornem grandes colunas na tua obra e grandes colunas na sua própria casa. Colunas na saúde, na vida financeira, na vida familiar, que se tornem colunas fortes e glorifiquem, Pai, o teu santo nome. Por isso eu te peço, meu Deus, toca poderosamente e levanta, Senhor, essas 153 colunas, pessoas que vão obedecer a esse chamado, meu Pai, pessoas que serão usadas pelo Senhor neste projeto, meu Pai, que está em andamento com respeito à tua obra. Pai, traz o sustento, tira a vergonha, tira a humilhação, tira esta pessoa do opróbrio, meu Pai. Tira ela de uma vida pequena, limitada, regrada, Senhor. Tira ela da escassez. Tira ela, Pai, de toda frustração. Vem com a tua mão poderosa e opera maravilhas, como testemunhos têm chegado, que se multipliquem, meu Deus, na clínica, no consultório, no escritório, no restaurante, na lanchonete, na oficina, esse profissional liberal, esse funcionário público, o aposentado, o pensionista. Senhor, toca e faz maravilhas acontecerem, desamarra a herança, o inventário, esse que foi passado para trás na partilha da herança. Senhor, traz nas mãos desta pessoa aquilo que é dela, tão somente aquilo que é justo, aquilo que é dela, nem mais nem menos, o justo, porque o Senhor é justiça. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos e abençoo todos os nomes que estão ali e aqueles que estarão completando 153. Toca, Pai, e faz maravilhas. E esta pessoa que ora comigo, meu Deus, arranca toda doença do corpo, da alma e do espírito, a angústia, a depressão, o desejo de morte. Arranca, meu Pai, do sangue o vírus, a diabetes, a anemia, toda fraqueza, a leucemia. Toca na medula, toca, meu Pai, nas feridas que não secam, não cicatrizam, esse inchaço, a inflamação, o cisto, o nódulo, o tumor, o coágulo, a perda de visão, de audição, da locomoção motora, a crise epilética, essa queda desenfreada de cabelos dessa mulher, o espírito da inveja, toda maldição, Pai, que foi lançada, a miséria, o desemprego, Senhor, a vida paralisada, toda obra maligna, em o nome do Senhor Jesus, saia dos caminhos, saia desta vida, e que nestas águas o Senhor coloque unção, poder e virtudes, e esta pessoa seja abençoada. Diga amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Lave com um pouco da água a sua mão, seu rosto, toca na sua cabeça, seu corpo. A unção de Deus está na sua vida. Deus te abençoe. Domingo agora, dia 12,
eu estarei aí em Goiânia. Vamos ministrar a Santa Ceia da Ressurreição e eu vou entregar a coluna com óleo de Israel. Vamos também impor as mãos e profetizar todas as bênçãos que Deus me entregou nesses 7 dias subindo ao monte. Eu quero entregar na sua vida e impor nas mãos, tá bom? 8 horas da manhã, Avenida Paranaíba, 1445, em frente ao ginásio Rio Vermelho, ao lado do Hospital Otorrino de Goiânia. Você é o meu convidado. Venha receber essa coluna, o clamor. Deus vai honrar a nossa fé. Eu te aguardo. Deus te abençoe e vamos na fé, gente.